João capítulo 16, versículo 8 até o 14. João capítulo 16, versículo 8 até o versículo João, o Evangelho de João. Glória a Deus. João capítulo 16, versículo 8 até o versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo. João capítulo 16, versículo 8 em diante, que diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos lá de anunciar. Amém? Amém. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e abra o teu coração neste momento. Vamos falar com Deus só mais uma vez, mais um minuto, um minutinho. Neste momento, abre o teu coração e fala com o Senhor. A campanha é: vem Espírito Santo. E eu tenho certeza que você não veio aqui em vão. Você não veio aqui só para passear. Você não saiu de casa num tempo chuvoso para passear. Você veio aqui por causa do Espírito Santo. Você quer um futuro com Ele. Você quer ter um futuro seguro nas mãos de Deus. Do homem não pode ter este futuro. De você mesmo também não é garantido. Mas você está na presença do Deus Todo-Poderoso. E você pode falar com Ele neste momento. Vem Espírito Santo. Fala com Ele. Espírito Santo, neste momento, Pai, nós nos colocamos, ó Pai querido, à disposição do Senhor. Está aqui, Senhor, meu Deus, corações abertos diante de Ti. Senhor, a Tua palavra será ministrada. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero Te pedir neste momento, ó Pai amado, esquadrinha, examina o coração de cada um dos que aqui estão, Senhor. O futuro, Senhor, meu Deus, de cada um de nós. Papai querido, nós não sabemos. Talvez eu não estarei lá, Senhor, no futuro de alguém, ou não estaremos perto, ou estaremos, ó Pai querido, em distância. Mas o Senhor, Papai querido, se neste momento está habitando em nós, estará, Senhor, meu Deus, seguramente com cada um de nós no futuro. Pai, então, em nome do Senhor Jesus, ajuda, Senhor, meu Deus, para que a Tua palavra não venha a ser ouvido como coisa comum, mas venha a ser ouvido, Senhor, meu Deus, como palavra de poder, como palavra que muda, que transforma, como palavra que cura, como palavra que veio do alto e não de homem comum, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim Te glorificamos, Te exaltamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, os cultos de quarta-feira têm por objetivo de treinar os jovens, não é mesmo? A dirigir os cultos, a ter as oportunidades, a ministrar dízimo e oferta, né? A pregar também. Hoje tem um jovem um pouquinho mais velho pregando, né? Mas também um dia eu tive 18 anos de idade, 20 anos de idade. Na verdade eu vim com 25. Então com 25 anos de idade estava pregando também, já estava tendo oportunidades para hoje eu estar aqui. E eu acredito que no breve futuro, um futuro bem perto aí, nós teremos aqui dos jovens, missionárias, profetisas, pastores, evangelistas, profetas, ganhadores de almas, breve aqui, para a glória de Deus. Então hoje é só mesmo uma escola, amém? E não tem nada melhor do que uma escola com o Espírito Santo, não é verdade? Nada melhor do que uma escola já na prática, assim dizer, Espírito Santo me usa agora, uma escola na prática juntamente com Ele, amém? Então, eu acredito que
Lá na frente alguém vai contar testemunhas. Olha, numa certa feita, numa quarta-feira, me deram uma oportunidade, eu ainda tinha muita vergonha. Hoje eu estou na frente de uma grande igreja e hoje tem 3.000 pessoas aos meus cuidados, né? Talvez lá na frente alguém vai falar assim, na frente de uma multidão de 1.000, 2.000 pessoas, falar assim: olha, uma vez, numa quarta-feira, nós éramos ali treinados e eu tive uma oportunidade, tinha muita vergonha de cantar, mas hoje estou louvando a Deus aqui, diante dessa multidão e diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso, logo em breve, nós veremos isso acontecer. Amém? Você acredita que isso é possível? Aleluia! Você acredita que isso é possível? Glória a Deus! Deus, Ele é fiel e é poderoso para fazer. O tema... Quem lembra do tema? Vem Espírito Santo! Quem lembra do tema? Vem Espírito Santo! O que o tema significa para nós? Para mim e para você? Apenas um tema para me olhar e observar, ou algo que eu vou fazer? Chamar o Espírito Santo, desejar o Espírito Santo. Para falar sobre o Espírito Santo, o texto que nós lemos aqui é um texto que revela uma ação do Espírito Santo, uma ação que tem acontecido no longo desses 2.000 anos e aconteceu na minha vida, e você só está aqui por causa desta ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa de suma importância, é a pessoa de suma importância para a nossa vida. Ele vem trazer uma mensagem que nem um anjo poderia trazer, somente ele, uma mensagem de transformação. No texto que nós lemos, Jesus vai falar o seguinte: que quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Significa que no longo de todos os anos passados, antes de Jesus, teve os profetas, anjos de forma teofânica falaram diretamente com os homens, anjos estiveram com os homens, conduziram como anjos conduzindo ali Ló da cidade de Sodoma e Gomorra para fora, anjos que falaram com Abraão. Só que nenhum dos anjos tiveram o poder que o Espírito Santo tem, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os anjos vieram, deram direção, deram mandamentos, né? Falaram de forma profética, entregaram profecias para o povo de Israel e para toda a terra, mas eles não puderam chegar no homem e transformar um homem. Um anjo não poderia transformar um homem. Até hoje um anjo não pode transformar um homem. Se um profeta é usado por Deus, se um anjo fala com esse profeta e esse profeta passa ao povo, é uma mensagem para que alguém possa receber, e é o Espírito Santo de Deus que vai fazer germinar aquela palavra dentro daquela pessoa, para que aquela pessoa possa ter vida. Só o Espírito Santo pode gerar vida em alguém. Um anjo não pode gerar vida em alguém. Um anjo simplesmente vem e ele traz o quê? Uma mensagem. Um anjo batalha, um anjo peleja, um anjo guerreia, um anjo te protege, um anjo está à volta, né? Está ao redor daqueles que temem ao Senhor, protegendo, batalhando, pelejando, mas ele não pode te convencer e nem me convencer do pecado, nem da justiça e nem do juízo. Um anjo não pode nos convencer. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, e unicamente o Espírito Santo, este pode. Mas para ele convencer, ele esperou longos mais de 2.000 anos de anúncio. Foi anunciado através dos profetas que viria o Messias. Foi anunciado através dos profetas que viria alguém que padeceria, viria alguém que reinaria sobre o seu povo. Foi anunciado através dos profetas, e também os anjos lá atrás chegaram a falar. Como lá em Zacarias capítulo 3, o anjo vai falar assim: vem aí o renovo, e ele vai tirar o pecado do mundo em um só dia. Falando sobre Jesus Cristo, anunciaram esta vinda. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não veio antes de Jesus vir à terra. O Espírito Santo de Deus, quando ele vinha em um profeta, usava um profeta e falava com o povo. O Espírito Santo dava um direcionamento, vinha sobre reis, como lá no rei Saul. Logo depois saiu do rei Saul, veio sobre o rei Davi. Então veio de monte em monte, ou seja, de rei em rei, ou de reino em reino, até chegar a Jesus Cristo. Mas sobre toda a carne, ele não veio antes que Jesus viesse. E há um motivo para isso. Eu falei um pouco aqui na oração sobre isso, e eu quero aqui trazer a lembrança disso aqui, e conhecimento àqueles que não ouviram. No longo dos tempos, todas as vezes que os homens pecavam, todas as vezes que os
os homens transgrediam diante de Deus, eram oferecidos animais diante de Deus para lembrar o sacrifício de Jesus Cristo, para lembrar o sacrifício do Messias que ainda iria vir. Oferecia cordeiro, oferecia bezerro. Na época de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, o povo de Israel passaram cativo durante 7 anos. 7 anos os medianitas oprimiram o povo de Israel. E logo depois, quando Deus chama ali Gideão, o Senhor dá uma ordem a Gideão para que ele oferecesse uma bezerra ou um bezerro de 7 anos, na quantidade de tempo que eles passaram ali sendo oprimidos. Mas aquele bezerro, quando ele foi oferecido, ele não poderia transformar, o sangue dele não pode transformar a vida dos homens, e também por causa daquele sangue o Espírito não vem habitar nos homens. Quando era oferecido um sacrifício de sangue, automaticamente o Senhor ali lembrava-se da sua misericórdia e perdoava o seu povo. Ele fazia o quê? Repita comigo. Quando era oferecido um sacrifício de animal, quando era oferecido um sacrifício de animais, Deus perdoava, mas não habitava. Mais uma vez, Deus perdoava, mas não habitava. Olha só, todas as vezes que o povo de Israel pecava, era oferecido um sacrifício. E quando era oferecido um sacrifício, a ira de Deus parava. E já não vinha mais sobre o povo para atacar o povo. Só que Deus não vinha habitar no povo. Simplesmente era oferecido um sacrifício para lembrar, como memória, de que um dia viria o Messias. E aí sim, seria oferecido o sacrifício e o Senhor então viria para habitar. O tempo passou e a palavra do Senhor vai nos ensinar então que aproximadamente há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, ele nasceu do ventre de uma virgem, como o profeta Isaías tinha profetizado para Israel, dizendo para Israel que o mesmo Senhor ele daria um sinal, e a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o nome desse filho seria Emanuel. O nome desse filho seria Emanuel. E o que significa Emanuel? O que significa Emanuel? Deus conosco. Olha só o que o profeta está profetizando. Ele está dizendo que o Senhor daria um sinal, a virgem iria conceber, iria ficar grávida, e logo depois o que? Daria a luz a um filho, e o seu nome seria o que? Emanuel. Deus conosco. Ou seja, todos os sacrifícios ainda não era Deus, mas quando o filho viesse, então aí a partir daí seria Deus conosco. Olha a expectativa e a esperança de Israel no longo de vários 1000 anos, 2000 anos só depois ali do Egito, um pouquinho antes, mas logo lá atrás, desde lá de Sete, que começaram a oferecer sacrifício. O primeiro homem a oferecer sacrifício foi Abel, logo depois veio Sete oferecendo sacrifício e invocando o nome do Senhor, e a partir daí os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que também Noé, depois, logo em seguida, depois do dilúvio, ele ofereceu sacrifício ao Senhor. Então eles ofereciam, os profetas ofereciam continuamente sacrifícios ao Senhor, mas Deus ainda não vinha habitar. Deus ainda não vinha habitar. Deus habitava num profeta, logo em seguida chamou reis, no tempo dos reis, habitou nos reis, de rei em rei, mas não na nação. O tempo passou. Imagina se fosse nesse tempo agora, você precisasse de receber uma ordem e só tivesse uma pessoa aqui com o Espírito Santo de Deus habitando nele, e você quisesse sentir o que ele está sentindo. Imagina agora você querendo saber o que Davi sentia quando tocava a harpa. O que Davi está sentindo? O que o profeta, olha, o profeta Samuel vem aí, o Espírito de Deus está nele. E alguém virasse para você e falasse assim: você não tem e eu também não, mas o profeta Samuel tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita nele e vai trazer para nós mandamentos. Amém? Mandamentos, porque o Espírito do Senhor habita nele. Só que imagina se nós estivéssemos nesse tempo, o Espírito de Deus não habitasse em nós, habitasse somente no profeta, e quando o profeta viesse a nós então agora tivesse que ouvir e obedecer. Você não teria um sentimento que você pode ter hoje.
Você não poderia ouvir a voz, sabe quando prega aqui? A voz dentro de você vai bradar e vai fazer você sentir cada palavra? Não, lá não aconteceria isso. Lá simplesmente vinha um quebrantamento por causa do temor que havia sobre o povo. Só que logo em seguida que a presença de Deus se ia, ficava somente o quê? A lembrança das palavras. É por isso que quando levantava-se um juiz, o povo vinha diante de Deus e obedecia a Deus. Assim que esse juiz morria, o tempo passava e esse povo não conseguia subsistir. Eles logo se desviavam e logo eles não praticavam mais a justiça. Eles começavam a andar atrás de outros deuses, porque eles queriam sentir algo que viesse do alto. Eles queriam também poder. Todo ser humano, desde que nasce, já quer ter o quê? Poder. Todo ser humano, desde o primeiro que nasce, ele quer ter o quê? Se tem 3, 4, 5 crianças assim pequenininhas dentro de casa, um quer ter mais poder do que o outro dentro de casa, é assim, não é? O pequenininho diz, não, é eu. O pai falou, foi comigo. Não, o pai também falou comigo. Não, foi para mim que ele falou. Porque cada um deles quer ter o quê? Uma certa autoridade, certo? Porque isso está na carne de todo ser humano. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora imagina no longo desses anos olhar profetas tendo autoridade, tendo unção. Elias, todo Israel pôde observar e ouvir e ver Elias orar e descer fogo do céu. Estava ali o povo de Israel e puderam contemplar isso. Davi, depois que peca contra o Senhor, contando o exército de Deus, a palavra do Senhor diz que em 3 dias o anjo do Senhor matou 70.000 homens por causa da desobediência de Davi, por causa do pecado de Davi. Davi se arrepende, Davi pede perdão ao Senhor, o Senhor perdoa, o anjo se afasta e deixa de ferir Israel. Davi agora vai oferecer um sacrifício, desce fogo do alto e consome o sacrifício do mesmo jeito que consumiu na época de Elias. Agora imagina só alguém olhando e dizendo assim, ei, eu queria também ter o Espírito Santo, eu queria que o Espírito Santo habitasse em mim também, eu queria sentir isso também. Pois bem, antes de Jesus só havia o desejo, mas não havia a possibilidade. Não tinha como e nem podia, se não fosse escolhido para tal ofício, ou para ser profeta. Se fosse da casa sacerdotal da tribo de Levi, podia, dos outros já não podia. Com isso, pastor, o que é que nós entendemos? Nós entendemos o quanto hoje nós somos beneficiados e jogamos fora. O quanto hoje nós temos a oportunidade. Você pode olhar para o pastor e falar, eu quero também sentir igual e sentir, e buscar e receber. Você pode olhar para o homem mais usado na terra, a mulher mais usada por Deus na terra, e dizer, eu também quero sentir isso, e começar a buscar, e Deus vai te dar isso. Naquele tempo eles não podiam, hoje nós podemos fazer isso. Se nós não recebemos, não é porque Deus não quer. Se nós não recebemos, é porque nós não buscamos. O texto que foi colocado no cartaz, o tema, Lucas capítulo 11, versículo 9 até o 13, está escrito o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e o achareis. Se um filho vos pedir um peixe, por peixe o pai vai dar uma cobra. Se o filho pedir um pão, por pão o pai vai dar pedra. Se pedir ovos, por ovos vai dar escorpião. Se vocês que são pais maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Aleluia! Olha só, está mandando pedir, e vai o que? Receber. Batei e vai o que? Abrir. Busca e vai encontrar. Se você buscar, você vai encontrar Ele. Quando está falando sobre pedir, não está falando sobre ouro, sobre prata, está falando sobre a presença dEle. Aleluia. Quando está falando sobre bater, lembra de uma coisa, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, está dizendo o quê? Jesus está falando sobre nós também, ele está dizendo o quê? Eis que estou à porta e bato. Não é uma porta de madeira. Ele está falando, eis que estou à porta e bato o quê? Na porta do nosso coração. Está batendo para que nós podemos o quê? Abrir, e Ele vir habitar em nós e ceiar conosco e nós com Ele.
E ele está falando a mesma coisa aqui nesse texto, dizendo o quê? Aquele que bate, abre. Ele está dizendo o quê? Assim como eu estou batendo no vosso coração, bate também que eu vou abrir para vocês. Assim como ele bate para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós devemos bater na porta e pedir: abre-nos a porta, Senhor. Deixa-nos entrar. Deixa entrar no Santo do Santo. Deixa eu estar na tua presença. Amém? Amém. Deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui. Palavra é Espírito. Eu gostaria que a sua mente não fugisse. Eu gostaria que você tivesse bem mesmo atenção. É do seu futuro que eu estou falando. Glória a Deus. Glória a Deus. É do seu futuro que eu estou falando. Hoje tem alguns aqui que tem o quê? 13? Quantos anos tem? Acho que é o mais novo, não tem. Mas só que elas não estão conseguindo ouvir, que elas são pequenininhas ainda. Mas você já ouviu. Quantos anos você tem? 10 aninhos de idade. Com 10 anos de idade, eu andava com a Bíblia na mão, evangelizando o bairro da cidadezinha onde eu estava. Com 10 anos de idade, entre 9 a 12 anos de idade, eu pedia meus líderes e eu ia evangelizar. E não foi porque alguém me impulsionou a fazer isso, é porque eu ouvi a pregação e testemunhos de que isso poderia ser feito. E eu perguntei: eu posso ir? Então meu líder falou: e aonde é que você vai pregar? Aí ele me dava um texto, eu lia aquele texto, eu batia a palma nas casas, as pessoas me deixavam entrar, eu lia aquele texto, fazia uma oração e convidava para a igreja. Passava casa por casa na minha cidade, entre 9 a 12 anos de idade. Sabe o que é isso aí? Sede pelo Espírito Santo. Aos 11 anos de idade, fui batizado pelo Espírito Santo. Sede do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje tem uma coisa também que não tinha no passado. No passado, por ouvir a palavra e obedecer com muito esforço, mesmo que tropeçasse muito, Deus ainda tinha misericórdia e aí salvava. Só que hoje está escrito também em João: se eu não tivesse vindo e feito aquilo que outro homem nenhum fez, então não teriam pecado. Mas agora que eu vim e fiz o que outro homem nenhum poderia fazer, não tem mais desculpa do vosso pecado. Tem uma diferença daquele tempo. Sabe qual é a diferença? Que rejeitar o Espírito Santo hoje é mais pecado do que o adultério. Rejeitar o Espírito Santo é maior pecado do que o adultério. Davi adulterou, Saul rejeitou o Espírito Santo. Pastor, mas eles é daquele tempo, mas eram os homens que receberam o Espírito neles, semelhante a nós que recebemos o Espírito em nós. Rejeitar o Espírito Santo é maior pecado do que roubar, é maior pecado do que adulterar, é maior pecado. Rejeitar o Espírito Santo é um dos pecados mais graves. É o mesmo que se suicidar espiritualmente. Rejeitar o Espírito Santo, e nós sabemos: mas se naquele tempo as pessoas se salvariam sem o Espírito, hoje também nos salvamos. Romanos capítulo 8, versículo 7, 8: aquele que não tem o Espírito de Cristo também não é de Cristo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Entenda isso aqui, é muito importante. Eu estou falando da nossa salvação. Eu estou falando de um futuro com Deus. Eu estou falando de uma vida com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém vai poder parar, nem as crianças. Ninguém vai. Quando o Espírito de Deus vem sobre alguém, ninguém pode parar. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode parar. Eu estou aqui contra a vontade de familiares. Estou aqui contra a vontade de quem me conhecia lá na cidade. Quando eu chego lá agora, eles falam: o que ele está fazendo em Portugal? Não é para ele estar lá em Portugal, é para estar aqui. Era simplesmente estar aqui, ter uma rocinha, carpir uma datinha, plantar uns feijãozinhos, plantar um arrozinho e ter uma casinha. Isso aqui era a ideia que eles tinham para mim lá. Só que a minha ideia, nem que for na África, é ganhar almas. O que Deus colocou no
meu coração é a mesma coisa, ainda está no meu coração, daquele menino de 10 anos de idade que saía com uma Bíblia maior que eu na cidade, dizendo assim: aceita Jesus como Salvador, só Ele pode te salvar. Vem para a igreja hoje. Vai ter culto amanhã, às 7 horas da noite, lá na igreja. Dava o endereço e dizia: vamos lá. Alguém zombava de mim e ria. Eu falava: você está rindo de mim hoje, mas no dia do juízo você vai lembrar de mim. Uma criança de 10 anos de idade bater, e entrar em uma casa e falar com um adulto, lendo a palavra e falar assim, e o adulto rejeitar, eu dizer assim: hoje vocês riem de mim, mas naquele dia, no dia do juízo, vocês vão lembrar que eu vim aqui e falei de Jesus para vocês. Pastor, o que quer dizer com isso? É que uma criança de 10 anos não tem capacidade de si mesmo. É o Espírito do Senhor é que fazia isso. E como é que isso alcançou? Deixa eu te falar. Havia vigília das 6 da tarde até as 6 da manhã do outro dia. Era 6 horas de oração de joelho. Hoje o nosso povo não consegue orar 5 minutos. Dobra o joelho e não consegue orar. Ou quando dobra? Quando dobra o joelho. Não há sede para entrega diante do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Busca e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mas estamos pedindo realmente? Porque pedir não é simplesmente desejar. Pedir é se esforçar. Pedir é insistir. Pedir é estar disponível em qualquer momento de que Ele escalar para que eu esteja. Se é numa campanha, eu estou orando, eu estou clamando ao Senhor, eu estou pedindo, porque campanhas não é dada pelos homens. Imagina agora, se a carne dissesse: vamos buscar o Espírito Santo. Que carne crente? Já viu carne crente? Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63, que a carne para nada presta. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que a carne milita contra o Espírito. Então a carne não presta para nada. Jamais a carne vai chamar vocês aqui para buscar o Espírito Santo. Entenda isso aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A carne não chama para buscar o Espírito Santo. Poderia chamar para buscar dinheiro. Poderia chamar para buscar uma vida farta e fora, para vocês ficarem bem felizes no mundo. Mas chamar para buscar o poder, chamar para buscar a presença de Deus, isso só pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ele vai falar o seguinte: o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 14 em diante, vai falar o seguinte: que havia um povo que ouvia o Senhor com o coração de mau grado. Ouvia com os ouvidos, mas ouvia de mau grado, não ouvia com o interesse de ouvir. Não havia o interesse de ouvir a palavra. E por não haver o interesse de ouvir a palavra do Senhor não poderia penetrar e também não poderia os curar. Você pode olhar uma coisa, olhe bem e observa bem a sua volta. Geralmente, e observa bem na própria vida, eu observo a minha vida, o tempo que eu menos ouvi a Deus, o tempo que eu mais sofri. Só que nós somos teimosos. A gente está sofrendo e está teimando. Alguém vira para a gente ainda quer ensinar, já viu? Já viu o porco na lama ensinado a tomar banho? Era a gente no pecado. Hã? Não, é sério. Já viu o porco na lama ensinado a tomar banho? Era nós no pecado. Chega aí um zimpo aí fora e vai ver uma coisa. Ele vai virar o quê? Essas igrejas são tudo de ladrão. Essas igrejas não sei o quê. Esses pastores não sei o quê. Esses crentes tudo não sei o quê. Não é assim? Porque está na lama e está querendo ensinar como é que se lava. Alguém está sofrendo e está querendo ensinar como é que faz as coisas de Deus. Está fora de Deus e está querendo ensinar como é que busca o Espírito Santo. Gente, nós temos que ser inteligentes e dar uma olhada para quem realmente tem o Espírito Santo. Talvez alguém do teu lado, talvez alguém na tua casa, talvez alguém bate na sua porta todo dia ou está perto de você todo dia. Tem o Espírito Santo e você despreza e aí anda junto com outra pessoa que não quer o Espírito Santo, que quer coisas do mundo. E aí você vai sofrendo, as coisas
coisas vai dando errado, as coisas não dão certo, patina, não vai dar certo, e você pensa, não, mas não está dando certo porque Deus quer assim. Não, Deus faz acepção de pessoa? Não. Deus faz acepção de pessoa? Não. Se Deus não faz acepção de pessoa, Ele quer te abençoar, Ele quer me abençoar. Há alguma coisa que temos que mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso ouvir para quê? Para que Ele me convença do pecado, da justiça e do juízo. Alguém diz, Senhor, mas eu não consigo sentir a tua presença, mas também me esforça. Ah, mas eu não consigo, eu queria tanto receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito é palavra, se você não amar a palavra, também não recebe. Se você não amar a palavra, não recebe o Espírito Santo. Glória a Deus. Se não amar a palavra, não recebe. Nós estamos falando aqui com jovens. Eu sei que vocês têm bastante energia para gastar, tá? E pular e dançar, isso não é pecado, isso é bom, a alegria é bom. E tem a alegria mesmo com abundância. Mas se vocês tiverem alegria e desprezarem a palavra, essa alegria vai acabar. Mas se tiverem a palavra, vai abundar uma alegria maior do que essa que vocês estão tendo. Aleluia. Porque essa alegria é natural. Essa alegria é da força da sua mocidade. Essa alegria é da saúde que você está tendo aí agora. Já viu algum doente anêmico pular alegre? Não. Significa que você tem o quê? Saúde. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você tem saúde, você faz o quê? Você está feliz, você está alegre. Quando você vem e não está bem de saúde, você chega aqui, está todo mundo pulando e você está. É assim ou não? Porque é uma alegria natural da sua alma, glória a Deus. Mas quando você ouve a palavra, aí vem uma alegria diferente, é transcendental. É uma alegria que o seu consciente não consegue explicar. Só que para ter essa alegria é necessário ter a palavra. É necessário ter o quê? A palavra. É necessário ter a palavra. Sem a palavra você não pode experimentar essa alegria. Se você rejeitar a palavra, você está rejeitando o Espírito Santo. Jovens de 100, como diz o cooperador Nelson, jovens de 120 anos abaixo, não rejeitem a palavra. Porque se você rejeitar a palavra, não adianta pedir Deus, me dá um futuro, eu quero ser um profeta, eu quero ser uma profetisa, eu quero ser muito usado por Deus, e fica, não vai lá, não vai dar certo. Pode fazer o que quiser, podemos fazer festas, podemos convidar, encher aquele jovem, fazer festas e brincar e pular, e todo mundo fica alegre, todo mundo sai daqui feliz, dizendo, olha, foi muito feliz, foi muito alegre, foi muito bom. Mas na semana seguinte estão todo mundo o quê? Cansado, triste. Por quê? Porque a única alegria que vem e fica é a do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. A única alegria que vem e fica é de onde? Do Espírito. Hã? Do Espírito. Qual é a cantora ou cantor do mundo aí que está em evidência agora? Quem sabe mais ou menos? Do mundo aí que está arrastando multidão, quem é? Conhece alguém? Não conhece? Que bom, é todo mundo crente. Tem todo mundo com medo de falar. Conhece alguém? Não, pode falar, não foi mal não. Anitta. Arrasta a multidão? Arrasta? O povo pula quando ela está lá? Pula ou não pula? O povo dança quando ela está lá? O povo ri quando ela está lá? É uma alegria natural ou não é? Aquela alegria do Espírito Santo? Não. Aquela alegria passa. Você vem na presença de Deus, aquela alegria natural. Aquela alegria do capeta. Não, ela é da alma, é das pessoas. Elas é que estão servindo de forma errada. Glória a Deus. Glória a Deus. Na minha época, você sai de Camargo desse ano, e povo assim, né? Já está tudo velho, já também. Mas pronto, vamos lá. Vou ter que usar lá da época, né? Fazer o quê? Todo mundo hoje, graças a Deus, é tudo crente, não conhece muita gente. Mas vamos lá. Na época do Zezé de Camargo, as meninas choravam, as mulheres choravam. Era assim ou não era? Queria um abraço, alegria. É assim ou não era? Vamos lá. Um futebol. Quem já torceu muito para ti ou torce Deus para algum time? Torce? Faz festa ou não faz quando o time ganha? Pula ou não pula quando o time ganha? É uma alegria ou não é? É do capeta aquela alegria? É do diabo essa alegria? Não, é natural.
a Deus. Só está sendo usado às vezes, a Bíblia diz, junto com uma bebida, junto com uma coisa errada. Está sendo usado de maneira, mas é uma alegria natural. Quando nós viemos na presença do Senhor também, nós nos alegramos. E é uma alegria o quê? Natural. Só que quando a palavra vem, aí vem uma alegria transcendental. Uma alegria que vai provocar em você, sabe o quê? Disposição para levantar de manhã sem ninguém te chamar. Você vai levantar e vai dizer, não, eu estou feliz, eu estou alegre, eu quero louvar ao Senhor. Uma alegria diferente, que não precisa bater tambores, não precisa tocar e nem precisa cantar. Você vai se alegrar por causa que Ele está dentro de você. Consegue entender? Ele é diferente. Todo mundo está triste e você está alegre. E se você chega perto de outra pessoa, só de você chegar a outra pessoa começa a ficar alegre, porque a alegria que está dentro de você contagia a outra pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém vai para esses shows, passa a noite toda nesses shows, quando é no outro dia, chega em casa, inferniza a mãe, inferniza a pai, inferniza irmão, inferniza irmã, inferniza todo mundo. Por quê? Porque deixou, esgotou toda a alegria lá. Hã? Alguém vai falar assim, não, é porque foi lá e aí de repente agora lá ficou encapeteado. Pode até ser, mas não é. Quando nós esgotamos a alegria, quem é aqui que já teve algum momento de muita risada e alegria e logo em seguida teve problema? Hã? Até um ditado fala assim, rapaz, não morri muito não, porque senão sempre alegre demais, daqui a pouco tem sempre um B.O. Já viu isso aqui ou não? Já viu ou não? Por quê? Porque é uma alegria natural e você está colocando ela toda para fora. E daqui a pouco você se esgota e você precisa dela, e na hora que você precisa dela você não tem. É assim ou não é? Glória a Deus. Só que agora nós estamos pedindo o quê? Vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Se você ler ali Mateus capítulo 11, lá em Lucas vai descrever, e alegrou-se no Espírito. E Mateus capítulo 11 vai falar sobre a alegria. O que ele falou? Quando ele se alegrou no Espírito, ele vai dar graças ao Pai, porque revelou aos pequeninos e ocultou aos grandes, sábios e entendidos. Alegrou-se no Espírito. Glória a Deus. O único que pode dar uma alegria que fica, que permanece dentro de você e que vai te dar no futuro é o Espírito Santo. Jovem, o brilho da juventude passa. Hoje, praticamente, vou te falar a verdade, me sobrou mais a alegria do Espírito Santo do que a energia natural. Porque tem dia que a gente não tem vontade de levantar da cama. Tem dia que você não está com vontade de rir para ninguém. É assim, não é? A gente ri porque a gente tem paz dentro da gente. Mas não é verdade? Tem paz dentro de nós. Só que as coisas, a pressão de fora aqui é grande. Essa pressão de fora, ela consome a alegria natural. Ela destrói a alegria natural. A alegria natural é uma vida natural em você. Mas a alegria do Espírito é uma vida que permanece. Aquela vida que Jesus prometeu, que daria vida e vida com abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, não trate esta palavra como coisa qualquer. Não trate como não trate melhor do que o seu celular. Não trate melhor do que aquilo que você, do que qualquer outro tipo de palavra. Não trate pior, quer dizer, não trate desprezando. Melhor outra palavra. Às vezes nós pegamos o nosso celular e olhamos, cuidamos tão bem a nossa Bíblia e deixamos jogar. Às vezes nós lemos textos que tanta gente escreve no Face, no Instagram, sei lá, mas não lemos uma mensagem bíblica durante o dia. É assim ou não é? Não trate esta palavra com desprezo, porque esta palavra veio para nos salvar. Jesus disse que o Espírito vinha para o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito é a própria palavra. Aqui está escrito, mas quando lido e quando crê, é Espírito. Repita comigo, na Bíblia é letra, em mim, Espírito. Mais uma vez, na Bíblia é letra, em mim, Espírito. Quando está aqui é letra, pode se jogar no fogo, queima. Mas quando está aqui dentro, já não queima mais, já não destrói mais, porque tornou um comigo. Glória a Deus. Não despreze esta palavra. Desprezar esta palavra é desprezar o teu futuro com Deus.
versículo 13, 14, ele vai dizer assim, ó: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Ele o quê? Glorificará quem? Jesus. Ele glorificará quem? Jesus. Estão todos aqui? Glória a Deus. O Espírito Santo glorifica quem? Jesus. Eu vou fechar aqui com uma palavra e um ensinamento para você. Por que o Espírito, que sendo o próprio Deus, glorifica Jesus? Lembra logo no começo eu falando que era oferecido sacrifício de animais? Deus perdoava, mas não? Deus perdoava, mas não? Agora veio Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário. E agora vem o Espírito e habita. Por quê? Você já se perguntou? Por quê? Eu não vou poder dar uma aula, um estudo a respeito do sangue, mas vou só dar uma pincelada rápida para você. O sangue é uma porta de entrada. Sangue é o quê? Porta de entrada. Porta de entrada. O sangue, seja lá qual sangue, o sangue é uma porta de entrada. Satanás, ele pega o quê? Logo no início, uma serpente. E logo em seguida, para chegar em Adão e Eva. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma porta de entrada. Quanto ao sangue de Jesus, Jesus está dizendo o quê? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, ou seja, quem entrar pelo sangue de Jesus, vai encontrar pastagem. Por que pelos animais Deus não poderia habitar? Aprenda isso aqui. Quem quer ser pregador mais tarde? Glória a Deus. Por que pelos animais, depois do sacrifício, Deus perdoava, mas não poderia habitar? Porque o sacrifício do sangue não está oferecendo apenas aquela tinta vermelha que sai do corpo. Está oferecendo uma natureza. Está oferecendo o quê? Natureza. Uma natureza. Oferecendo uma natureza, Deus vem e manifesta naquela natureza e habita naquela natureza. Quando oferecia um sacrifício de animal, Deus não viria habitar, porque Ele não viria habitar na natureza de um animal em nós. Era simplesmente para lembrar que alguém morreria, um sangue seria derramado. Um bruxo, quando vai oferecer sacrifício, ele precisa de um sangue, porque um espírito, ele só tem passagem através de um sangue. Sangue é o quê? Porta de entrada. Sangue é o quê? Porta de entrada. Vamos lá. Hoje tem gente que pagaria muito para aprender isso aqui. Tem cursos bem caros aí, vocês ouvem lá. Sangue é o quê? Porta de entrada. Sangue é o quê? Porta de entrada. Um feiticeiro, quando ele vai oferecer, fazer tal da magia dele, depois, ele oferece o quê? Sangue de animal, é assim ou não é? Sim. E ele coloca a palavra sentimento, porque aquele animal ali precisa então agora de ter algum tipo de sentimento para que aquele espírito venha. Ele invoca o espírito no sentimento, na personalidade de um animal. Se de uma cobra, então na personalidade de uma cobra. Se de um rato, de uma galinha, de um porco, de um coelho. Então quando ele oferece um sacrifício, ele invoca então um espírito o quê? Na personalidade daquele animal. E aí o espírito maligno vem e habita, porque o espírito é imundo. Ele habita na personalidade de qualquer coisa que tiver. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que Deus não, Deus é o quê? Santo. Deus é o quê? Santo. Santo. Deus não iria passar por qualquer sangue para habitar em nós. Não é pelo sangue de um bode, não é pelo sangue de um carneiro, não é pelo sangue de uma novilha, de um boi, que ele iria habitar em nós. Teria que ser pelo sangue santo, perfeito. Glória a Deus. Por isso que quando ofereciam sacrifícios ao Senhor, ele olhava e lembrava do sangue perfeito que seria derramado. Ele não passaria por aquele animal e habitaria em alguém. Hoje o Espírito Santo vem, sabe por quê? Por causa do sangue de Jesus. E como é que ele vem? Na natureza de Jesus. Não foi oferecido apenas o líquido que corria na veia. Foi oferecido uma natureza humana diante de Deus. Não poderia ser a minha natureza, porque é uma natureza pecaminosa. Nenhum homem na terra tinha uma natureza
aprovada por Deus para oferecer. Nenhum homem poderia derramar o seu sangue e dizer: olha, aqui está meu sangue para salvar a humanidade, porque Deus não passaria pelo sangue de nenhum sangue, nenhuma natureza era aprovada para Deus passar e habitar nos homens. Até que nasceu alguém do ventre de uma virgem. E aí foi chamado Emanuel. Por que Emanuel? Porque Deus passaria por este sangue e habitaria em nós. É por isso que Jesus está dizendo: ele receberá do que é meu e vai vos anunciar. Glória a Deus. E ele começa a dizer: no Espírito que vem, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Por que ele disse não crê em mim? Porque não crê que a natureza dele é perfeita. Do pecado por quê? Porque não crê que a natureza de Jesus é. Quando eu entendo isso, quando você entende isso, nós entendemos que a natureza de Jesus é a natureza que nós precisamos, a natureza que nós dependemos ter para ser aprovado diante de Deus. É a natureza que nós precisamos. O tema da campanha é o quê? Vem Espírito, mas para vir precisa disso que eu estou falando. Não adianta só dizer vem Espírito Santo sem desejar a natureza de Jesus. Não foi derramado apenas um líquido que estava no corpo, um líquido das veias, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Não foi derramado apenas isso. Foi derramado uma natureza aprovada, uma natureza perfeita. Aí sim, através da natureza de Jesus, do sangue que foi derramado, aí podemos clamar em nome de Jesus. Por que falamos em nome? Repita comigo: nome. Nome. O que é nome, pastor? Pergunta: o que é nome, pastor? O que é nome, pastor? Mais uma vez: o que é nome, pastor? O que é nome? Vocês conhecem o José? Conhece o José? Conhece? Não? Conhece o José? Não conhece? O José não conhece? Só conhece o José? Não conhece? Se eu não trouxer o quê? Uma personalidade ou um caráter, você não sabe de que José eu estou falando. Nome, na ótica de Deus, é uma definição de caráter. Por isso que naquele dia nós receberemos um nome que só nós mesmos. Eu aprendi em partilhar. Eu falei: mas como é que eu vou ter um nome que só eu conheço e os outros vão me chamar de quê? Então eu fui estudar e entendi que nome é o quê? É uma definição de. Alguém perguntou: mas quando eles falarem quem é que me enviou, eu digo quem? E ele disse: diga que o eu sou quem eu sou enviou você. Eu disse: diga que aquele que tem o caráter e a personalidade perfeita, sem medida, não dá para explicar, não tem palavra, é exatamente isso aí. Aleluia. Eu sou quem eu sou. Seu nome não é apenas Renilson. Seu nome é o que você é. Como homem de Deus, seu nome é o quê? Homem de Deus. Se eu chego numa pessoa de fora, eu posso identificar no documento como o quê? José. Porque aqui no documento, no papel, ele é. Mas para Deus, Deus pode estar olhando para ele como o quê? Um profeta. E através disso, ser chamado o quê? Filho. Ser chamado o quê? Filho. Ser chamado o quê? Filho. O nome, vocês me conhecem como o quê? Sérgio. Mas quando Jesus vier, já não será esse nome. Será exatamente aquilo que eu conquistei, buscando daquilo que ele conquistou. E como é que é daquilo que eu conquistei, buscando daquilo que ele conquistou? Se hoje eu clamo da personalidade de Jesus, repita comigo: o meu nome, está nele. Vira para alguém e fala assim: tem que buscar o seu nome, que está no sangue dele. Fala: o seu nome está registrado no sangue de Jesus. Fala: tem que buscar. Fala: a paternidade de Deus vem através dele, vem através do sangue dele. O teu nome está no sangue de Jesus. Você vai buscar
deseja a personalidade. Então aí o Espírito passa através dessa personalidade e habita em nós. E aí ele começa a mover na personalidade de Cristo em nós, com amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Repita comigo: contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Em Mateus capítulo 6, Jesus, versículo ali, se eu não me engano, 24, 27 em diante, vai dizer o seguinte: ele vai falar o seguinte: eu não vim aqui para anular a lei, eu vim para quê? Cumprir a lei e os. Ele veio cumprir a lei e os. Mas para cumprir a lei e os profetas, era necessário ter o quê? Amor, paz, bondade, longanimidade, temperança. Tudo isso estava no sangue. O Espírito agora vem trazendo o quê? Os frutos que está no sangue para produzir em nós. Você quer ser habitado pelo Espírito Santo? Aleluia. Naquele tempo, e eu fecho, alguém poderia olhar para um profeta. Eu quero fechar aqui e finalizar aqui. Olhar para um profeta e dizer assim: eu quero tanto receber o que esse profeta está recebendo. O que Davi está sentindo? O que Davi está sentindo? Só que não podia, sabe por quê? Não podia receber o Espírito, sabe por quê? Porque na verdade Davi estava representando o quê? O Cristo também. E quantos Cristo vem? Quantos Cristo viria? Quantos Jesus viria? Quantos Cristo viria? Então o Espírito não era derramado sobre todos, só através de olhar. Eu queria tanto receber e não podia receber, porque o sangue, a natureza perfeita, ainda não tinha sido derramado. Aleluia. Amados, agora você pode. Agora você pode. E você quer aprender mais uma coisa só? Quando o sangue foi derramado, o que rasgou de alto a baixo? Aonde? Aonde? No templo. Aonde? Abaixa só um pouquinho. O que rasgou de alto a baixo? Aonde? No templo. E eu disse que a porta de entrada é o quê? A porta de entrada é o quê? Aquele véu significava o quê? Aquele véu significava o quê? O sangue. Aquele véu significava o quê? O sangue. Assim como o sangue é derramado, o templo tinha o quê? Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Átrio, lugar santo, sangue. Lugar santíssimo, Espírito. Para chegar no Espírito, tinha que rasgar o véu que está no sangue. Aquele templo simboliza exatamente um corpo. É isso que Deus anunciou no longo daquele tempo todo. Um corpo. Por isso Jesus disse: derruba esse templo e eu reconstruirei em 3. E ele estava falando do corpo de quem? Dele. Significa que o teu corpo é exatamente aquele templo, simboliza também o teu corpo. O véu lá daquele templo foi rasgado, mas o daqui já foi? Alguém já entendeu? O véu daquele templo lá, feito por mão de homem, foi rasgado. E o véu daqui já foi? Tem muitos templos que o véu ainda não foi rasgado. Tem muitas pessoas que o véu ainda está intacto, fazendo separação entre ele e Deus. O que faz separação entre nós e Deus é o quê? E o pecado está onde? No sangue. O pecado está onde? No sangue. Então, se o meu sangue não foi expiado pelo sangue de Jesus, o véu ainda está intacto. O Espírito não pode passar, porque se ele passar, ele não passa como consolador, ele passa como juiz. Ele passa como fogo consumidor. Glória a Deus. Pastor, então o que eu devo fazer daqui para frente? Clamar ao Senhor e dizer: Senhor, assim como foi rasgado de alto a baixo aquele véu, rasgue em mim o véu do pecado, o véu que faz separação entre eu e o Senhor, e venha o Senhor fazer morada. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você quer realmente ser habitado pelo Espírito Santo? Glória a Deus. Eu sei que alguns vão ser, e eu espero que todos que aqui estão vão habitados pelo Espírito Santo, e outros vão assistir outros ser habitados.
está aqui hoje vai estar pregando para uma multidão, e alguém que está aqui hoje, se não receber e se não buscar, vai estar na plateia assistindo e perguntando: por que eu não recebi? E eu respondo já agora, antes de você perguntar naquele dia, se você fala assim: não eu, pastor, não eu, eu falo: não eu. Não, eu. E se você não receber naquele dia, é simplesmente porque o hoje você não se esforçou para buscar. Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus quer levantar aqui um exército. Deixa eu te falar, isso aqui não é mágica, como foi pregado aí, eu acho que foi ontem, né? Pelo mundo, das marinhas. Não, isso não. Isso aqui é algo palpável. É algo verdadeiro. Tem que andar em espírito e em quê? Verdade. Em espírito e em quê? Verdade. É você que tem que se dedicar. O seu sangue está desejando as coisas dessa terra. O sangue de Jesus, se tiver em você, deseja as coisas que estão no céu. Repita comigo: o meu sangue me atrai para a terra. O sangue dele me atrai para o céu. O meu sangue me atrai para a terra. O sangue dele me atrai para o céu. Pelo meu sangue vem a morte. Pelo sangue dele vem o reino. Pelo meu sangue vem a morte. Mas pelo sangue dele vem o reino. Vem a vida. E vida com abundância. E vida com abundância. Não deixe o seu sangue falar. Deixa o sangue dele falar. Deixa a natureza dele falar. Natureza de filho obediente. O nosso sangue é perverso. O nosso sangue é mal educado. O nosso sangue tem falta de respeito com Deus. O nosso sangue tem falta de reverência com Deus. O nosso sangue despreza a palavra, porque desprezou a palavra. O nosso sangue não almeja nada do que vem de Deus. O nosso sangue, principalmente agora os jovens estão indo na força. O nosso sangue quer o quê? Quer namorar. O nosso sangue quer conhecer menina, conhecer a menina, conhecer menino. O nosso sangue quer conhecer dinheiro, quer comer do melhor e bom desta terra. O nosso sangue só quer isso. O nosso sangue tem falta de ânimo. O nosso sangue tem falta de coragem. O nosso sangue só deseja coisas dessa terra. O apóstolo Paulo em Colossenses 3:2 disse: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. O nosso sangue não tem apreço um pelo outro. O meu sangue, no meu sangue não pode haver comunhão. Mas se o sangue dele estiver em mim, aí já há comunhão.